E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos novamente para mais um episódio do Projeto Conquistar. Eu sou o Alexandre e estarei ministrando para vocês Física. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, @conquistar.seducan e também tirar aquela selfie e marcar a hashtag @conquistalo22. Então, vamos para o episódio 4.4. Novamente, conteúdo acústica. E o detalhamento, reconhecer e determinar as principais características de fenômenos ondulatórios. Então, vamos lá para o gabarito comentado. Então, com certeza você já respondeu as questões e acertou a questão alternativa exata. Porém, nós temos que verificar se a sua resposta está certa. Então, vamos à leitura da questão número 1. Nós temos um homem adulto conversa com outro de modo amistoso e sem elevar o nível sonoro de sua voz. Enquanto isso, duas crianças brincam emitindo gritos eufóricos, pois a brincadeira é um jogo interessante para elas. Perceba que aqui nós temos o caso de um homem adulto conversando com outro em tom de modo amistoso. Já as duas crianças brincam emitindo gritos eufóricos, certo? E aí continuamos a leitura. O que distingue os sons emitidos pelo homem e dos sons emitidos pelas crianças? Então, essa é a nossa pergunta, essa é a nossa questão. E nós temos aqui as alternativas. Nós temos o timbre, apenas, a altura, a intensidade e o timbre, a altura, a intensidade, ou os três, altura, intensidade e o timbre. Como havíamos mencionado anteriormente, a altura é vinculada principalmente à frequência. E aí, no tom amistoso ali, eles estão utilizando uma voz mais grave, já as crianças estão utilizando um tom mais agudo, né, com gritos eufóricos. Então, você tem aí a altura, lembrando, relacionado à frequência. Mas vamos prestar atenção numa coisa aqui na cartela. Olha só. Aqui nós temos intensidade sonora, e aí, quando a questão cita de forma eufórica, as crianças ali estão falando bastante, estão de forma intensa, utilizando ali a sua voz. E uma palavrinha que é muito importante da gente lembrar, é o timbre. Você já deve ter estudado que o timbre ele diferencia os tipos de sons. Então, sons, por exemplo, de uma flauta, sons de um violão, então elementos de sopro, elementos de corda, diferenciam através do timbre. Da mesma forma, nós temos as vozes das pessoas. Então, nós temos esses três pontos, principalmente relacionados a voz e da situação que nós temos aí apresentado no problema. Portanto, o nosso gabarito é a letra E, ou seja, são a altura, a intensidade e o timbre. E aí nós temos, em sequência, a explicação de cada um. Então, quando o enunciado diz que os adultos conversam em tom amistoso e as crianças gritam, podemos entender que há diferença de energia entre fontes sonoras. Sendo assim, as intensidades são diferentes. A voz de uma criança é mais aguda. Lembra que a gente mencionou? A frequência ela vai ser mais alta, ou seja, que a de um adulto. Por isso, possui maior frequência. Se você tem um som mais grave, você tem uma frequência mais baixa. Outra característica que difere as vozes de adultos e crianças é o timbre. E aí nós temos os formatos das ondas são característicos de modo que, ao ouvir as vozes, pode-se facilmente fazer a distinção entre a voz de um adulto e a de uma criança. Então, como eu mencionei, no caso do timbre, nós temos aí a diferenciação entre as vozes de um adulto e de uma criança. Então, esses três aspectos são muito importantes para você responder essa questão. Então, vamos para a segunda questão. Em geral,
com relação à propagação, olha lá, propagação de uma onda sonora, afirmamos corretamente que sua velocidade é. Então, aqui nós estamos falando sobre sua velocidade. Vamos lá, então? Nas alternativas, nós temos letra A, menor nos líquidos que nos gases e sólidos. Letra B, maior nos gases, olha lá, gases, estados da matéria, sólidos e líquidos. Maior nos líquidos que nos gases e sólidos. Menor nos sólidos que nos líquidos e gases, ou ainda maior nos sólidos que nos líquidos e gases. Então, preste atenção, nós falamos isso anteriormente. Tem um dos estados em que você vai ter a maior velocidade do som. E aí eu havia mencionado que quanto maior a densidade daquele objeto, ou seja, quanto mais próximas as moléculas, você vai ter uma velocidade muito mais alta. Então lembre-se, qual é o estado da matéria que você tem, no caso, a maior velocidade, a maior aproximação do que nós temos de estado. Claramente, nós temos aí o estado sólido. Então, acompanhe aqui qual é a alternativa correta. Olha só, a alternativa correta é: a velocidade do som é maior nos sólidos que nos líquidos e gases. Lembra que a gente mencionou que no sólido, nós temos os objetos mais densos, nós temos as moléculas mais próximas e, portanto, a velocidade do som ela vai ser maior. Mas não confunda com onda eletromagnética, tá, pessoal? Ondas mecânicas, ondas sonoras, têm a maior velocidade quanto mais denso o objeto. Já ondas eletromagnéticas, não temos, isso acaba sendo o inverso. E dependendo ali da onda eletromagnética, pode ser que ela nem atravesse aquele objeto, nem atravesse o estado sólido ou líquido. Então, é muito importante a gente saber diferenciar uma onda mecânica para uma onda eletromagnética, ok? A velocidade do som é maior no estado sólido. Isso porque as partículas, olha lá, as partículas estão mais próximas. No estado líquido, olha lá, no estado líquido, o mecanismo é o mesmo, porém, as moléculas estão mais afastadas, por isso que a onda mecânica ou onda sonora acaba tendo uma velocidade menor no líquido do que no estado sólido. Ou seja, no estado gasoso, que é o outro estado, a velocidade é a menor possível. Como já havíamos mencionado, no caso do gasoso, nós temos a velocidade aproximada de 340 metros por segundo, e é a menor de todas elas. Portanto, fique atento sempre que for mencionado ondas sonoras para o estado que está sendo referenciado. Tudo bem? Então, vamos para a questão número 3. Olha lá. O enunciado diz o seguinte: um homem caminhando por uma floresta para a 200 metros de um paredão de pedra, que possui 150 metros de altura. Ao dar um grito, ele percebe o eco. Olha só, já falamos sobre eco e reverberação. Lembre-se que eco é a repetição do som, não o prolongamento dele, tá? Então, ele percebe o eco das ondas sonoras em aproximadamente 1,18 segundos. Claramente ele tinha um equipamento que mediu esse tempo. Não temos como, fisicamente falando, verificar esse tempo através da nossa própria audição, né? Então, sabendo disso, determine o valor aproximado, muito detalhe isso aqui, aproximado para a velocidade do som naquela região. Então, ele quer saber qual é a velocidade do som naquele momento. Lembre-se do seguinte, lá no movimento uniforme, lá na cinemática, no primeiro ano do ensino médio, você viu sobre velocidade, momento e velocidade uniforme. Portanto,
você pode utilizar as mesmas equações, já que no caso do som, nós trabalhamos com um movimento uniforme, ok? Então, olha só, nas alternativas nós só temos basicamente a referência dos valores de cada uma delas. Então você vai ter que fazer o cálculo para chegar na resposta. Mas com certeza você aí em casa conseguiu fazer os cálculos e chegar na resposta certa. A questão é só lembrar, velocidade média é variação de espaço pela variação do tempo. Então, vamos dar uma olhada na resposta. A letra A. Mas, além disso, nós temos que saber chegar através do cálculo nessa resposta. Então, vamos lá dar uma olhada como é que foi feita essa questão e esse cálculo. Olha só, como eu havia mencionado, a determinação da velocidade do som é feita por meio da equação da velocidade média, aquela que você aprendeu no conteúdo chamado de movimento uniforme, tá? Lá no primeiro ano, no comecinho do primeiro ano. O espaço deverá ser dobrado. Por que dobrado? Pois o som vai até o obstáculo e retorna à fonte. Então, para que ele possa ter escutado, ter falado e ter escutado, 1,18 segundos depois, o som foi até o muro e voltou. Então, temos que parar para pensar sobre essa realidade. Você está aqui nessa posição, você ouviu o eco. Então, o som foi e voltou para você. Por isso, nós temos que duplicar o espaço. Entendeu? Espero que tenha ficado claro. Então, vamos lá para o cálculo. Não esqueça da nossa equação. Velocidade média, colocando para cá, nós temos ΔS sobre ΔT. E aí, claramente, você não pode esquecer de um detalhe muito importante. Olha lá. Lembra que ele falou que o espaço ele é dobrado. O som vai e volta para que você possa receber aquela informação. Por isso que na equação você vai utilizar 2 vezes a variação do espaço. E o intervalo do tempo será o mesmo. Portanto, como ele mencionou, você vai ter 2 vezes o 200, né? Perceba que a altura não faz diferença a altura do muro. O que faz diferença é a distância que ele está para o muro. E aí você vai ter isso dividido pelo intervalo de tempo, que é 1,18. Perceba que como ele te deu um valor aproximado, um valor muito quebrado, você pode fazer essa conta utilizando esse valor aproximado. Portanto, você vai ter 400 dividido por 1,18. E aí é muito importante que você saiba fazer esse cálculo. Claro que em alguns momentos você acaba por se acostumar a utilizar a calculadora. Mas olhe, preste atenção. Se você utilizar muita calculadora, pode ser que você esqueça como fazer esse tipo de conta. E na hora da prova, você precise fazer essa conta. Então, vá lá, faça bem passo a passo. Professor, mas ficou difícil. O que eu posso fazer para facilitar? Faça o seguinte, coloque 400 sobre 1,2. Mas eu posso fazer isso, professor? Pode, porque aqui o valor é muito próximo. Isso vai facilitar a sua conta. E além do mais, ele me especificou na questão que é um valor aproximado. Tudo bem? Mas como é que faz essa conta? Se você, no caso, for fazer essa conta, eu aconselho que você faça o seguinte, multiplique em cima e embaixo por 10, para que a gente possa tirar o decimal. Então, decimal é quando eu tenho essa vírgula. E esse processo você pode fazer quantas vezes precisar até o momento que não tenha mais a vírgula. Então, fazendo apenas uma vez, você percebe que vai ficar 4.000 em cima e embaixo 12. Pronto! Já que você agora tem um formato mais facilitado, você vai pegar e vai fazer a continha. E aí, claramente, você sabe fazer esse tipo de divisão. Fazendo essa divisão, você vai chegar num valor aproximado de 339 metros por segundo. E aí, com este valor, você vai para suas alternativas e só vai ter uma alternativa para você marcar. Tudo bem, gente? Vamos então para as considerações finais.
Então, gente, por hoje é só. Muito obrigado à participação de todos. Espero que tenham acertado todas as questões e qualquer dúvida, mande lá na nossa rede social. Lembrando disso, prepara para a selfie aí. Espero que tenha tirado. Então, não esqueça de marcar @conquistar.seducan e também colocar a hashtag Conquistar22. Gente, não esqueçam que nós vamos ter a nossa live, tem muito conteúdo importante para a sua prova. E, claro, se tiver alguma outra dúvida, pode enviar na nossa rede social ou no @Alexandre Garcia Torres. Um grande abraço a todos e até a próxima!